Há momentos na vida que você sabe que nunca esquecerá. Para mim, foi o dia em que entrei no segundo casamento da minha ex-mulher, a mulher que eu um dia pensei que seria minha para sempre. Ela me convidou, até implorou, para ir. Para fazer as pazes. Para me reconciliar com o passado. Mas o que eu nunca poderia imaginar era que aquele dia se transformaria em um pesadelo, um palco público onde me tornei o centro da humilhação, onde os votos dela para outro homem eram uma dura acusação de tudo o que eu era. Antes de mergulharmos nessa história, deixe um comentário abaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Tudo começou há alguns anos, logo após a formatura, quando Taylor e eu nos conhecemos. Compartilhamos momentos simples e alegres, encontros cheios de risadas e aqueles momentos perfeitos de amor. Mas essa felicidade não durou. A pressão para me casar quando eu ainda não tinha certeza do meu futuro, as discussões intermináveis sobre ter filhos e dinheiro, todas essas fissuras nos separaram lentamente. Achei que o divórcio seria o capítulo final, uma ruptura completa para nós dois seguirmos em frente. Mas Taylor me puxou de volta ao passado de um jeito que eu jamais esperava. Aquele casamento, que deveria ser o dia mais feliz dela, se transformou em um dia que jamais esquecerei, mas não pelos motivos que eu queria. Minha história não é sobre um amor perfeito, é uma jornada complexa de esperança, desgosto, dor e perdão, uma jornada que quero compartilhar com vocês hoje. Dizem que a primeira vez que você conhece alguém especial é como uma faísca acendendo uma chama. Para mim e Taylor, não foi apenas sorte, parecia o destino de sendo nossos caminhos juntos no verão após a formatura. Nós duas começamos a trabalhar na mesma empresa, uma modesta startup de tecnologia fervilhante de jovens sonhadores. Taylor me chamou a atenção imediatamente, seu riso era magnético, seu sorriso genuíno. Mas por trás daquele charme havia uma energia inquieta que eu não entendia direito na época. Nossa amizade cresceu rapidamente. No começo, éramos inseparáveis, conversávamos até altas horas da noite sobre ambições, medos e o tipo de vida que queríamos. Ela era engraçada, despreocupada e cheia de vida. Eu admirava sua espontaneidade, mesmo que ela contrastasse com minha natureza mais cautelosa. Havia, porém, uma tensão silenciosa latente sob a superfície, uma que eu preferia ignorar. Meu melhor amigo, Mike, sempre me alertava: você está se apaixonando rápido demais, cara. Ela é incrível, mas você está pronto para o que isso significa. Eu ignorava. Eu queria acreditar que éramos perfeitos um para o outro, que nada poderia nos separar. O mundo de Taylor era vibrante, mas às vezes caótico, ela trocava de emprego com frequência, sempre em busca de algo novo. Eu admirava a liberdade dela, mas me preocupava com a estabilidade. Guardei essas preocupações para mim, com medo de destruir a ilusão do que estávamos construindo. Certa noite, depois de uma festa da empresa, Taylor me puxou de lado. Seus olhos brilhavam. Chris, eu acho que quero mais. Sério. Senti meu peito apertar. Mais. Casamento. Filhos. Aquelas palavras pertenciam a um futuro que parecia tão distante, tão assustador. Eu não estava pronto, nem emocionalmente, nem financeiramente. No entanto, ver a vulnerabilidade por trás de sua bravata quebrou algo dentro de mim. Eu queria fazê-la feliz, mesmo que isso significasse silenciar minhas próprias dúvidas. Aceitei suas insinuações, o que levou ao momento em que a pedi em casamento, não por certeza, mas por pressão. Olhando para trás, percebo quanto aquela noite plantou sementes de arrependimento. A alegria que compartilhamos era real, mas também a fissura crescente. Eu estava com medo. Com medo de admitir que não estava pronta para dar tudo de mim, com medo de perder o que tínhamos. E Taylor? Ela cobiçava uma estabilidade e um futuro que eu não podia prometer. Nosso começo perfeito foi minado por promessas feitas cedo demais, rachaduras que ignoramos. Esta foi a nossa primeira dança com o conflito, delicada, mas inevitável. Marcou o início de uma jornada complexa, repleta de amor, mal-entendidos e batalhas internas que nenhum de nós sabia como enfrentar. Mas isso foi só o começo. Logo, desafios mais profundos surgiriam, desafios que testariam cada parte de quem éramos. No momento em que disse sim à pressão silenciosa de Taylor para me casar, um peso se instalou no meu peito, um peso que aumentava a cada dia. Não era apenas o anel no meu dedo ou os planos do casamento que me sufocavam, eram as correntes invisíveis de expectativa e medo entrelaçadas no fundo da minha mente. Eu tinha 24 anos. O mundo estava aberto, e ainda assim eu me sentia presa. Meus amigos estavam começando carreiras, viajando, sonhando, enquanto eu enfrentava um futuro cheio de responsabilidades que eu não estava pronta para assumir. O desejo de Taylor de se casar não era apenas por amor, era uma contagem regressiva contra o tempo, uma corrida que ela corria contra a sua própria juventude. Ela falava sobre o auge da sua idade, o relógio biológico correndo. Eu queria apoiá-la, mas em algum lugar no silêncio dos meus próprios pensamentos,
questionei se eu poderia dar a ela o que ela realmente precisava. Certa noite, confidenciei a Mike durante nosso encontro habitual naquele pub mal iluminado. Cara, não sei se fiz a escolha certa, admiti, girando o líquido âmbar no meu copo. Eu amo a Taylor, mas tenho medo de já estar nos preparando para o fracasso. Mike me olhou com uma mistura de compaixão e advertência. Você precisa ser honesto com ela, e consigo mesmo. Uma pressão dessas corrói tudo. Mas a honestidade não era simples. Eu tinha medo de magoar Taylor, tinha medo de perdê-la, tinha medo de decepcionar a versão de mim mesma que eu esperava me tornar. Então, engoli minhas dúvidas e continuei, fingindo estar pronta. Cada sim parecia uma traição aos meus verdadeiros sentimentos, um grito silencioso enterrado sob sorrisos. Taylor, porém, não estava apenas esperando em silêncio. A tensão transformava nossos dias em uma tempestade de discussões sutis e silêncios frios. Ela pressionava com mais força, falando sobre filhos como se fossem a solução para todos os nossos problemas. Só um bebê, dizia ela, com os olhos brilhando de certeza. Vai mudar tudo. Eu sei que vai. Mas para mim, era o oposto. A ideia me aterrorizava. Não só mal conseguíamos nos sustentar, como eu não me sentia forte o suficiente para ser o pai que ela imaginava que eu seria. Esse medo criou um muro invisível entre nós, um não tácito que ela se recusava a ouvir. Naqueles momentos, eu me sentia encolhendo. Perdendo quem eu era sob o peso de expectativas que mais pareciam exigências. Meus amigos viam apenas o anel no meu dedo e presumiam que eu estava resolvida. Mas, por dentro, eu me afogava em dúvidas, culpa e solidão. Numa noite fria e chuvosa, após mais uma discussão sobre o futuro, Taylor desatou a chorar, sussurrando, porque você não pode simplesmente querer o que eu quero. E eu, sentindo-me encurralada, sussurrei de volta, porque não estou pronta. Não agora. Talvez nunca. Naquela noite, caminhando sozinha para casa, senti as primeiras rachaduras de algo se quebrando dentro de mim, apesar da percepção de que o amor por si só não seria suficiente para nos manter unidos. Eu estava em uma encruzilhada, continuar vivendo uma mentira ou encarar a dolorosa verdade. E essa verdade? Ela nos levaria por um caminho que nenhum de nós queria, mas que talvez não tivéssemos escolha a não ser seguir. O casamento deveria ser o começo de tudo. O capítulo em que duas pessoas constroem uma vida juntas. Mas, para Taylor e eu, rapidamente se tornou um campo de batalha de ressentimentos e sonhos não ditos, nos puxando em direções opostas. A excitação desapareceu, substituída por uma tensão tão densa que poderia sufocar. Quase desde os primeiros meses, as divergências sobre ter filhos destruíram a pouca paz que nos restava. Taylor era consumida pela ideia de que um bebê nos consertaria, que curaria feridas que eu não tinha certeza se algum dia seriam curadas. Isso nos unirá, disse ela quase desesperadamente certa noite, sentada à mesa da cozinha, com os olhos cheios de uma esperança que eu não podia compartilhar. Mas para mim, a realidade era mais dura. Eu estava tentando me firmar em uma nova carreira, mal conseguindo pagar o aluguel e as contas. A ideia de um filho era aterrorizante. Eu ansiava por estar pronto, por ser o homem com quem Taylor sonhava, mas me sentia perdido, sobrecarregado e despreparado. Mais do que isso, eu tinha medo de continuar decepcionando-a. Nossos amigos conheciam Taylor como alguém vibrante e despreocupada, mas poucos viam a tensão em seus olhos, a frustração se aprofundando à medida que seus sonhos se chocavam com a nossa realidade. Jennifer, uma de suas amigas mais próximas, me confidenciou certa vez, ela sente como se o tempo estivesse passando, Chris. Você precisa entender isso. Eu entendia, mas entender não amenizava o golpe interior, o quão distantes estávamos. As brigas se tornaram mais frequentes, mais duras. O silêncio entre nós ficou mais alto. Ela me acusou de ser fria, de não querer me comprometer com a família que ela tanto desejava. Eu a acusei de pressionar demais, de não me ver como eu realmente era. Não eram apenas discussões sobre filhos, era sobre quem éramos, quem queríamos ser e quem temíamos nos tornar. Certa noite, depois de uma briga particularmente amarga, Taylor disse algo que jamais esquecerei. Gostaria de nunca ter me casado com você. Essas palavras feriram mais fundo do que qualquer outra coisa. E, naquele momento sombrio, me vi sussurrando o mesmo desejo dentro da minha cabeça. A distância entre nós não era mais apenas física, era um abismo cheio de promessas quebradas e expectativas não atendidas. Com o coração pesado, encaramos o inevitável. A decisão de me divorciar foi a mais difícil que já tomei, mas eu sabia que era a única maneira de pararmos de nos machucar. Saí de casa, buscando refúgio na amizade, a casa do Mike se tornou meu santuário. No entanto, mesmo entre amigos, eu sentia uma solidão esmagadora, o peso do fracasso me pressionando. A dor de Taylor era crua, visível no modo como ela soluçava incontrolavelmente no dia em que recebeu os papéis do divórcio.
Ela me implorou para reconsiderar, para cancelar tudo. Mas eu me mantive firme. Percebi então que às vezes o amor não é suficiente para nos salvar. Às vezes, a atitude mais corajosa é ir embora. À medida que o processo de divórcio se desenrolava, as emoções se transformavam em conflito. O advogado dela era implacável, me retratando como vilã enquanto eu lutava para proteger a pouca boa vontade que restava. Nossos amigos em comum, apanhados no fogo cruzado, tomaram partido, principalmente o dela. A traição doeu, mas, acima de tudo, eu me sentia quebrada e incompreendida. Este capítulo da minha vida foi um dos mais dolorosos, mas foi também quando comecei a me entender, a profundidade dos meus medos, os limites da minha força e a necessidade de aceitar verdades dolorosas. O divórcio não foi o fim, foi o início de uma árdua jornada rumo à cura e à autodescoberta. Mas mesmo depois que os papéis foram assinados e as portas do nosso casamento se fecharam, a história estava longe de terminar. O contato inesperado de Taylor comigo, anos depois, me levaria de volta ao mundo que eu pensava ter deixado para trás. O convite chegou como uma rajada de vento frio. O casamento de Taylor com outro homem. A princípio, ignorei. Porque eu sequer consideraria participar de uma celebração que não era minha. Mas então chegaram os e-mails dela. Ternos, suplicantes, vulneráveis. Ela me queria lá, para fazer as pazes, disse ela. Para encontrar um desfecho. Algo se agitou dentro de mim, um lampejo de uma antiga conexão, e contra meu bom senso, aceitei. Quando cheguei ao local, tudo era estranhamente familiar, os mesmos arranjos florais, as mesmas escolhas musicais. Senti uma onda de déjà vu me invadir, uma lembrança vívida de uma vida que eu tentara desesperadamente esquecer. Ao me sentar, os olhares de estranhos se voltaram para mim com surpresa, e depois com cautela. Percebi que o noivo nem sequer tinha sido avisado de que eu estaria lá. O quanto Taylor havia planejado e o quanto era apenas um jogo. Então, Taylor apareceu, caminhando pelo corredor com o tipo de confiança que me perturbou. Mas o que aconteceu em seguida quebrou a frágil calma. Seus votos não eram para o seu novo noivo. Era uma declaração pública de tudo o que havia quebrado entre nós. Ela falou de como nosso casamento era terrível, de um passado cheio de decepção e dor. Suas palavras eram ásperas, quase cruéis, carregadas de amargura disfarçada de alívio. Ela até apontou para mim, acenando como a piada de uma piada amarga. Fiquei paralisada, presa num momento de choque e humilhação. O noivo, atordoado e desolado, finalmente cedeu. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, levantou-se e foi embora, esmagado pelo peso da traição. O caos que se seguiu foi surreal, convidados cochichando, famílias discutindo e uma noiva correndo atrás de um noivo que não conseguia segurar. Depois da cerimônia, fui encurralada pelos pais de Taylor, que me acusaram de estragar o dia da filha deles. Mas não pude deixar de sentir que a raiva deles era injustificada. Fui eu quem ela convidou, quem respondeu ao seu chamado por paz. Será que eles não conseguiam ver que aquela tempestade era dela, não minha? Nos dias que se seguiram, boatos se espalharam como fogo. Amigos tomaram partido, muitos me culpando cegamente, outros abalados pelo espetáculo. As consequências sociais foram sufocantes. Eu me vi isolado, incompreendido, sobrecarregado pela culpa por um caos que nunca planejei. No entanto, por trás da raiva e da mágoa, vislumbrei algo mais profundo, uma história de solidão, amor não resolvido e o custo perigoso de carregar velhas feridas para novos começos. As ações de Taylor naquele dia não se referiam apenas a mim ou ao noivo, eram o grito cru de um coração partido em dois. O casamento que deveria ser um novo começo se tornou o símbolo de desgosto, traição e sonhos destruídos, para todos nós. Mas nossa história não terminou aí. As consequências nos forçariam a confrontar verdades que há muito tempo evitávamos. Quando a poeira baixou daquele dia desastroso do casamento, a verdadeira batalha começou. Não em tribunais ou conversas privadas, mas no frágil mundo de amizades e círculos sociais que um dia me encuraram. As mesmas pessoas em quem eu confiava, com quem eu compartilhava risos e lealdade, de repente se tornaram estranhas revestidas de julgamentos e sussurros. A família de Taylor, ferozmente protetora e magoada, me pintou como a antagonista, a vilã que havia destruído a felicidade da filha. Suas palavras feriram, mas ainda mais doloroso foi o silêncio e a indiferença dos amigos que um dia tivemos em comum. Os telefonemas cessaram. Os convites cessaram. Aos olhos deles, eu era a estranha, uma história de advertência que trocavam em silêncio. Mike, meu amigo mais próximo desde a faculdade, foi um dos poucos que ficaram. Mas até ele se debateu, dividido entre a antiga lealdade e as verdades complexas que ninguém queria expressar. Crise, disse ele numa noite sem dormir, as pessoas veem o que querem ver. Não é justo, mas você precisa encontrar a sua própria paz primeiro. Os grupos de bate-papo, que antes transbordavam de piadas,
transformaram-se em campos de batalha de acusações. Os amigos com quem eu havia confiado nos meus dias mais sombrios questionavam minhas ações com frieza e indiferença, ou, pior, apoiavam Taylor inequivocamente. O isolamento era sufocante. Eu me sentia como um fantasma na minha própria vida, observando de longe o meu mundo se remodelar sem mim. Traição não era apenas perder o amor, era perder a tribo que te definia. Cada mensagem apagada, cada mensagem ignorada era uma pequena fratura rompendo a pouca conexão que restava. E, no entanto, por trás da dor, eu lutava com o meu próprio papel no desfazimento. Será que eu realmente tinha feito tudo o que podia? Haveria espaço para o perdão, não dos outros, mas de mim mesmo. Naquela solidão, comecei o trabalho mais difícil, entender que a cura não se trata de vencer batalhas ou mudar a opinião dos outros. Trata-se de resgatar a sua história, mesmo quando os capítulos estão marcados pela dor e pela incompreensão. Trata-se de aceitar que algumas amizades desaparecem, não apenas por causa da traição, mas porque a vida nos força a seguir caminhos separados. À medida que os dias se transformavam em semanas, tomei a dolorosa decisão de me afastar das amizades que não me nutriam mais. Bloquear números, sair de grupos de bate-papo, parecia fechar portas, mas também abrir espaço para o meu próprio crescimento. E em meio a essa escuridão, uma frágil esperança emergiu, uma esperança de que algum dia, no silêncio deixado para trás, a paz poderia ser encontrada. Mas o capítulo mais inesperado ainda estava por vir. Taylor estendeu a mão novamente, desta vez, com uma voz carregada de arrependimento e vulnerabilidade, buscando não culpa, mas um desfecho. O telefonema veio inesperadamente, rompendo o silêncio entorpecido que se instalara ao longo dos meses desde aquele casamento fatídico. A voz de Taylor estava mais suave, mais baixa, um forte contraste com a aspereza que outrora possuía. Ela queria se encontrar. Pedir desculpas. Encontrar um desfecho. Meu coração disparava com uma mistura de pavor e esperança relutante. Seria este o momento em que anos de dor finalmente encontrariam alívio? Reencontrá-la foi surreal. Quando nossos olhares se encontraram, as paredes entre nós de repente pareceram mais finas e mais pesadas. Não havia fingimento, apenas duas almas desgastadas pelo tempo, pelos erros e pela teia emaranhada de emoções que nos unia. O abraço que se seguiu foi breve, mas intenso, e quando memórias do que um dia fomos e do que poderíamos ter sido. Enquanto nos sentávamos, o ar carregado de verdades não ditas, a confissão de Taylor se derramou, como ela me convidara não por maldade, mas porque ainda lutava contra um amor que não conseguia esquecer. O noivo. Um símbolo de fuga, uma distração esperançosa que nunca curou a ferida que deixei para trás. Sua honestidade era crua, dolorosa e inesperadamente libertadora. Ao ouvir, senti um turbilhão de emoções, compaixão, tristeza, até mesmo um lampejo de amor antigo, mas também sabia que já havia superado a situação dela. Eu não nutria os mesmos sentimentos, e disse isso a ela com delicadeza, mas com convicção. Era uma verdade agridoce, envolta na gentileza de alguém que ainda desejava o melhor para ela, mesmo à distância. As lágrimas dela agitaram as minhas, liberando uma enxurrada de emoções que eu vinha reprimindo, tristeza pelo tempo perdido, alívio pelo amanhecer da cura e aceitação de um futuro distante. Conversamos sobre os anos perdidos em meio à amargura e à raiva, reconhecendo que o ódio que outrora nutrimos apenas prolongara a dor. Aquela tarde foi como um alívio, um capítulo final e catártico em que a culpa se dissolveu em compreensão, a raiva se suavizou em empatia. Prometemos manter contato, não como amantes, mas como duas pessoas em paz com o passado. Ao me afastar, percebi que alguns finais não são perdas, mas sim começos emoldurados por uma nova luz. Taylor merecia alguém que a amasse plenamente, assim como eu precisava abraçar o meu próprio caminho, livre das sombras do que um dia foi. Nossa história, antes um tumulto de paixão e dor, encontrou sua resolução silenciosa na honestidade e no perdão. E nisso, talvez, haja esperança para todos nós, de seguir em frente com graça, mesmo quando o amor se desfaz. Muito obrigada por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo e ouvir minha história. É muito importante ter você aqui. Se você achou este vídeo significativo, por favor, curta e compartilhe com outras pessoas que possam se identificar. Seus comentários e feedback são muito apreciados, eles ajudam o canal a crescer e melhorar, para que eu possa trazer conteúdo ainda melhor. Mais uma vez, obrigada pelo apoio e aguardo ansiosamente sua opinião abaixo.